Meu nome é Fernando Peixoto Soares, sou dentista aqui de São Paulo e sou usuário do sistema CAD/CAM da Sirona, que é o sistema que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente foi convidado para contar um pouco da nossa experiência com o sistema CAD/CAM. Quando a gente fala de sistema CAD/CAM, a minha experiência pessoal é com o sistema SEREC. Tá? Então, eu não posso falar da minha experiência dos outros sistemas. Eu sou usuário full-time do sistema SEREC. Tá? Quando a gente pensa em aderir a um sistema CAD/CAM, a gente tem que pensar em várias coisas. Como é que o meu consultório funciona? No que eu vou ter que mudar o meu dia a dia para começar a trabalhar com o sistema CAD/CAM? Então, a gente vê que muita gente vem aqui na feira, fica encantado com o sistema, e a primeira coisa que o cara fala, pô, mas eu tenho meu protético, eu estou acostumado. Então, eu acho que muito do que a gente vem falar aqui é para desmistificar um pouco isso e mostrar que, na verdade, é apenas uma adaptação que você tem que fazer no seu dia a dia, para que você comece a trabalhar com o sistema CAD/CAM de uma maneira produtiva e que isso, no final das contas, não seja mais um trabalho que você tenha no seu consultório, mas sim uma ferramenta que vai te auxiliar, você vai ter maior produtividade, você vai ter resultados melhores e mais consistentes. Né? Então, a minha experiência no CAD/CAM, ele começou da seguinte maneira: eu trabalho numa clínica que é familiar, nós somos dentistas na clínica, e muitos de nós fazemos próteses, coroas, inlays, algumas facetas. E aí a gente conheceu o sistema SEREC e comparando com os outros sistemas, a gente falou, é esse. Porque eu brinco que o SEREC é como se fosse o Apple, né? O Apple, o computador trabalha com o iPhone, que trabalha com o iPad, ou seja, é um sistema fechado e integrado. Os outros sistemas são sistemas abertos. Tem as suas vantagens, mas a adaptação para trabalhar é muito mais difícil. Né? Então, para a gente caiu como uma luva. Então, foi uma adaptação muito rápida. Hoje em dia, a gente brinca que a gente tem briga pelo SEREC, pelo scanner, então a gente tem uma agenda do scanner, a gente tem que se organizar para usar. E engraçado é que, agora no começo do ano, a gente estava conversando lá, e a gente falou, pô, mas peraí, a gente investiu tanto, parece que a gente está com menos paciente, está com menos movimento no consultório. Vamos lá ver as estatísticas. A gente fez um levantamento, na verdade a gente estava produzindo mais, a gente estava produzindo melhor, mais rápido e em menos tempo. Ou seja, a gente ganhou em qualidade de vida ainda no final das contas. A gente não precisava passar por aquele estresse, às vezes, de 3, 4 sessões para você fazer uma coroa, quando que em 2 horas você consegue resolver. Isso não quer dizer que esse sistema é feito só para clínicas grandes. Ele é muito flexível. Nós temos colegas no nosso grupo que trabalham em consultório de 30 metros quadrados e ele é usuário do SEREC. Tudo isso vai depender muito do dia a dia de cada um, do sistema de trabalho, do tipo de paciente que ele atende. Então, ele é muito flexível. E ele também, ele se adapta a várias modalidades de tratamento. Eu brinco que eu não conheço ninguém que usa 100% das capacidades do sistema. Porque a gente consegue fazer barras de zircônia, prótese sobre implante, ou seja, eu não conheço um dentista que faz tudo o que o sistema pode oferecer. Tá? Geralmente, a gente trabalha, o sistema ele se adapta a gente. A gente tem que, lógico, ter uma adaptação ao sistema, mas o sistema se adapta muito ao seu dia a dia. E ele também tem uma flexibilidade possibilidade de diversos fluxos de trabalho. Ou seja, se você está acostumado a moldar, você não quer deixar de moldar, você consegue trabalhar com o sistema CAD/CAM com moldagem. Agora, se você quiser eliminar a moldagem do seu consultório e só escanear em boca, você consegue. Alguns casos, a gente tem que fazer alguma coisa meio híbrida. A gente molda, faz alguma coisa e escaneia. Ou seja, ele é totalmente flexível nesse sentido também. Ele é um sistema tão flexível que ele é o mesmo sistema que a gente usa dentro do consultório, é o sistema que os protéticos têm no laboratório hoje em dia. Né? Então, ele é muito flexível também nessas diversas possibilidades. Como toda tecnologia nova, ela depende de uma curva de aprendizado. Né?
Existem autores, né, que falam que você consegue dominar uma técnica depois de 5 anos de prática. Eu acho que no caso do SEREC, em 1 ano a gente faz miséria já. A gente faz muita coisa. A gente consegue fazer hoje próteses mais extensas, próteses com infraestrutura, coroas, facetas, inlay, e a curva de aprendizado ela é muito rápida. A gente tem colegas aqui que eles fazem grandes reabilitações praticamente toda semana com esse sistema e no dia a dia. Então, a gente tem colegas que fazem reabilitações às vezes em 2 dias. Reabilitações completas, desde o preparo até a instalação da prótese. Ou seja, é um sistema que ele demanda uma curva de aprendizado, mas essa curva ela é muito rápida. Né? 90% dos serviços que você faz no seu consultório, nos primeiros meses você já vai estar dominando. Porque a gente sabe, a gente que é clínico, a gente sabe que não é aquele caso de faceta que é o nosso dia a dia clínico. A gente sabe que o nosso dia a dia clínico é posterior, onlay, coroa, né? Isso é o que roda o nosso consultório. E isso é muito fácil de dominar no sistema. Esse sistema, ele trabalha hoje com praticamente todos os materiais disponíveis no mercado, desde as porcelanas pseudospáticas, passando por de silicato de lítio, agora tem que é o Emax, agora tem o Suprinit, você pode fazer provisórios, você pode fresar titânio, você pode fresar cromo cobalto, resina, você faz provisórios, você faz resina para fazer fundição, então você tem uma flexibilidade muito grande de trabalho e muito grande de materiais também. E como é um sistema que está em constante evolução, ele tem um efeito colateral que eu acho que é ótimo. Ele obriga a gente a estar sempre se atualizando. Então você tem sempre materiais novos saindo, então você é obrigado a se atualizar com novas técnicas. Então a cada 6 meses sai atualização de software. Então a gente tem que se atualizar. Sai novos materiais, agora mesmo está lançando essa nova porcelana da Vita, a Suprinit. É uma porcelana maravilhosa, ela vai bater de frente com o Emax. Eles têm também o Enamic, que é um compômero. Você pode fazer uma onlay no SEREC em 40 minutos, definitiva. E ela tem uma dureza semelhante ao do esmalte. Ela te permite trabalhar com uma flexibilidade muito grande. E vai ser ótimo para quem faz prótese sobre implantes também. Então, o SELEC ele tem soluções para inúmeras possibilidades de trabalho. A gente vai adaptar o sistema às nossas necessidades. Tá? Então, ele é um sistema que vai atender a maioria dos dentistas. E a gente gosta de colocar essa frase, que experiência não é o que acontece com o homem, mas é o que o homem faz com o que acontece. Então, muitas pessoas, é lógico, que têm a sua metodologia de trabalho, mas que quando vem uma tecnologia dessa, ele fica um pouco receoso, até de pôr a mão no sistema, né? Porque, mas onde é que liga? O que faz? Até depois aqui da apresentação, eu convido quem quiser ter uma primeira experiência com o SEREC, aí ali fora a gente senta junto e fresa uma coroa. É uma coisa impressionante. Para quem não tem essa vivência, vocês vão ver, você mesma vai escanear um dente ali de um modelo e fresar uma coroa. Hoje vocês vão estrear, se vocês quiserem, no SEREC. Tá? Então, a gente tem que ver essas tecnologias novas, elas estão aqui para agregar, e a gente tem que decidir em que lado que a gente vai estar. Essa é a verdade. A gente montou esse grupo, é um grupo de 10 dentistas, que foram convidados pela Cirona para ser speakers, e é um grupo que se deu muito bem. A gente está montando um sistema de trabalho em conjunto, e logo a gente vai começar a divulgar isso. A gente já vai começar por Florianópolis, a gente tem um curso agendado para março, é um intensivo, e que a gente vai fazer um atendimento uma programação científica um pouco diferente que a gente faz aqui na academia. Na academia você vai aprender a coisa básica do sistema, trabalhar em modelos. Lá não, a gente vai atender pacientes. A gente vai mostrar o sistema na realidade. O primeiro vai ser em Florianópolis, depois a gente vai programar em outras cidades do Brasil e logo vocês vão ficar sabendo onde que a gente está. Então vamos para o que interessa, né?
o sistema trabalhando no dia a dia. Esse é um caso que aparentemente pode ser simples num primeiro momento, mas que, se você for trabalhar da maneira convencional, é impossível você conseguir os resultados que a paciente quer. O que essa paciente teve? Ela teve desgastes desse bordo incisal e ela queria reconstruir esses dentes. Ao mesmo tempo, ela tinha um manchamento também. Devido a esse desgaste, ela toma café, chá, etc., e manchou. E também devido às restaurações de resina que foram feitas, então ela tinha um pouco de resina ali por trás, e isso estava dando por transparência essa cor alterada. Então o que a paciente queria? Ela falou, eu quero o meu dente, eu quero a anatomia do meu dente. Que protético que consegue devolver 100% da anatomia do dente dela? Uma faceta? Nenhum. Então, o que a gente propôs? A partir do momento que a gente embarcou nessa tecnologia, eu já liguei para a paciente e falei assim, agora eu consigo fazer aquilo que você quer. Então, a gente usou uma ferramenta do sistema, que ela é muito interessante, é a cópia biogenérica. Eu copio o que existe, ou o que eu quero reproduzir, e eu reproduzo exatamente, micrometricamente, aquela realidade numa peça de porcelana. Então, o que eu fiz nesse caso? Ela queria o mesmo dente, com a mesma anatomia, só que um pouco maior, e com uma cor melhor. Então, eu escaneei esses dentes antes do preparo. O sistema guardou essa informação, essa anatomia. Logo depois, eu preparei, isso tudo numa mesma sessão, tá? Preparei esses dois dentes, escaneei novamente, e o sistema, ele casa essas duas informações, do dente antes do preparo e do dente após o preparo. E ele já me calcula uma restauração. Que restauração que ele calculou? O mesmo dente. Aí você fala, bom, mas você tem que reconstruir a incisal. Então, no sistema, você tem ferramentas e que você puxa essa incisal, ou seja, com um simples toque de um mouse, eu puxei essa incisal até o nível que eu queria. E a anatomia natural desse dente foi preservada nesse projeto. Então, deu para entender isso? A gente tem o escaneamento do preparo e o escaneamento dos dentes. A diferença entre isso é a restauração. Entre esses dois escaneamentos é a restauração. E a gente só puxou a incisal para o nível que a gente queria. Brincando de Photoshop, né? Praticamente isso. Então, a gente tinha o projeto desses dois dentes. Depois de meia hora, a gente tinha isso. Os dois blocos já fresados. Demora mais ou menos 15 minutos para fresar cada um. A gente faz a prova em boca e a gente nota que a adaptação é perfeita. Perfeito em odontologia é um negócio meio complicado, mas é uma adaptação excelente. Né? O que a gente nota aqui nos bordos incisais? Aqui a sombrinha do local que eu puxei com a ferramenta essas incisais. Então o que eu fiz? Eu passo uma borracha ali, já faço o ajuste oclusal da guia incisiva. A gente cristaliza esse emax, caracteriza. Isso aqui é uma caracterização de um periodontista, gente. Eu não sou protesista, eu sou pério. Né? Mas está muito bom, está muito aceitável. Né? Uma estética. Eu, como periodontista, eu faço cirurgia, o meu negócio é bisturi. Mas eu consegui devolver esse tipo de caracterização de superfície. Ou seja, eu reproduzi, eu não, né? O sistema consegue reproduzir exatamente a anatomia e a textura superficial das coroas do paciente. Ou seja, a gente consegue uma qualidade de trabalho excelente, mesmo com pouca experiência. Quem trabalha mais com Serec no meu consultório é meu irmão. Ele detona. Se vocês verem o trabalho dele, vocês vão ficar de queixo caído. Mas isso aqui é uma coisa que é dia a dia, tá? E sem ter uma curva de aprendizado tão grande, a gente consegue um resultado desse. Então a gente vê que a gente consegue planos de reflexão e deflexão de luz bem distribuídos. Por quê? Porque simplesmente eu copiei a natureza. Eu não me preocupei em nenhum momento em restaurar esses planos. Em nenhum momento eu toquei nessa superfície vestibular dessas facetas.
Essa foto aqui é impressionante, que ela mostra exatamente o nível de detalhamento da textura e anatomia superficial que eu consegui nesse caso. Simplesmente copiando o que já existia na natureza. Esse é um outro caso do nosso colega, professor convidado do nosso grupo, Leandro Passos, ele é da UFRJ, em que ele mostra um caso em que ele fez uma reabilitação estética anterior, então ele fez todo um estudo estético, né, o protocolo do DSD, então ele aplicou esse protocolo do planejamento digital do sorriso nessa paciente. Então esse é o estudo inicial, modelo sorrindo, né? E aqui ele aplicou aquelas guias, aqueles templates do DSD. E aí ele vê que ele tinha que recontornar a gengiva em alguns pontos ele precisa medir. Então quem trabalha com DSD, eu não preciso explicar isso, tá? Ou seja, isso aí é um parâmetro para quê? Todo esse estudo digital é um parâmetro para o enceramento. Então ele transfere todas essas informações que ele teve na tela do computador para um modelo e um protético ou o próprio dentista, ele pode encerar o que ele planejou digitalmente. Esse enceramento, então, é feito um mockup, ou seja, um molde em silicona desse enceramento, e isso é transferido com resina bisacrílica para a boca do paciente. Então, nessa fase, a gente faz todos os testes estéticos, funcionais, fonéticos, e o paciente aprova ou não essa estética. Uma vez aprovado, isso é escaneado em boca, e a partir daí o sistema de trabalho é exatamente igual ao caso anterior. É uma cópia, o que a gente chama de cópia biogenérica. Esses dentes são preparados, né, aqui vindo por oclusal, aqui também a linha de sorriso. Aqui linha do lábio molhado seco, tá? Então vendo se as bordas incisais desses dentes estão coincidindo harmonicamente com essa linha do lábio entre o molhado e o seco. Esteticamente também. Hoje em dia a gente não consegue falar de estética sem falar de face. A gente não tem mais caso clínico hoje em dia de estética só mostrando os dentinhos. Tá? Então, os dentes preparados, onde tinha resina, tem que englobar onde tem a resina, né, o preparo. Isso é escaneado em boca. E aqui foram feitas restaurações monolíticas, ou seja, o bloco fresado foi apenas pintado e feito glaze. E isso depois foi cimentado. Ou seja, a gente consegue um nível estético hoje em dia muito, muito alto com esses novos materiais de pintura de cerâmica. Tá? Então, antigamente, a gente tinha muito isso de que o sistema de maquiagem, a gente não conseguiria um nível de estética muito bom. Mas a gente sabe que com técnicas simplificadas de caracterização, a gente consegue uma estética bem satisfatória. Passei errado. Aqui no aumento maior, a gente vê o nível da adaptação e a estética dessa caracterização. Para você conseguir uma caracterização dessa, você precisa de um pouco de treino. Mas ninguém vê alguém com um aumento de boca desse tamanho na sua frente, a não ser que seja marido, né? Ou mulher. Estão vendo a vista dos pré-molares, tipo de adaptação que a gente tem. Aqui a gente tem o dente em Serec. Não pega a TV isso aqui. Então a gente tem aqui o Emax e aqui o dente natural. Então a gente vê que é muito, muito satisfatória a estética que a gente atinge nesses casos. Vista oclusal. Aqui a gente vê a adaptação dessas facetas, né? A gente praticamente não vê a linha de cimentação, de colagem. Textura superficial, copiando exatamente o enceramento proposto. Aqui é uma outra possibilidade de trabalho com o sistema Serec. Restaurar implantes. Hoje em dia, 100% dos implantes do meu consultório a gente restaura dessa maneira. Antigamente você tinha que moldar,
ia para o protético, ele ia fazer um abutment personalizado, ou então você tinha que moldar ou transferir um abutment pré-fabricado, que geralmente você tem bordos a 3, 4 milímetros subgengivais. O periodontista odeia isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esse tipo de sistema de uma maneira muito simplificada. Esse é o primeiro caso que eu fiz. Acho que uma semana, um mês, no primeiro mês que a gente comprou o sistema, eu falei, vamos fazer um implante. A gente ainda não tinha aquela confiança para escanear em boca, então eu moldei de uma maneira convencional e quis trabalhar no modelo, para não ter o paciente ali do meu lado, para passar estresse, né? O primeiro caso que a gente ia fazer. Então eu moldei esse caso, é um implante replace, e aí a gente escaneia esse modelo com o kit TiBase. Ele tem uma capinha de escaneamento. Então você escaneia e o sistema pede aonde que está a ponta do triângulo. Você aponta lá e aí ele já calcula onde está o implante. E aí você pede para ele fazer uma proposta de um dente. Ele vai calcular esse dente, você só informa que você vai ter um abutment ali, você vai delimitar onde você quer esse abutment, e ele calcula automaticamente tudo. A oclusão, ponto de contato, e depois você aperta um botão lá e fala separar. Ele separa a coroa do abutment. E ele dá esse tipo de projeto. Então, tudo isso no virtual, a gente já sabe antes como vai ficar a coroa, a gente já sabe antes como é que vai ficar o abutment, e depois tudo depois de fresado. Então, essa aqui é a peça-chave para a gente trabalhar sobre implantes, é o TiBase. O TiBase é o que muitas empresas chamam de link, né? Só que ele é próprio para esse sistema CAD/CAM. A Ivoclar, por exemplo, só faz blocos para esse sistema. Então, a gente tem essa base de titânio, que daqui para cá, ele é o sistema de implante que você usa, nesse caso o replace, e daqui para cá, ele é padrão. Ou seja, ele transforma todos os implantes num padrão que o CEREC vai trabalhar. Então é fácil de trabalhar no sistema assim. Você fresa as duas peças, a zircônia ela tem que ser sinterizada porque ela contrai, mas a gente tem esse nível de adaptação. Né? Uma adaptação extremamente satisfatória, para dizer o mínimo. Então isso é logo depois de fresado. Essa aqui foi a minha primeira caracterização da minha vida. O pilar instalado. Então a gente vê o perfil de emergência que a gente consegue com esse tipo de trabalho. Hoje em dia, para você fazer isso num laboratório, vai te custar uma fortuna. Acho que uns R$500 só o abutment. Né? O Aero deve cobrar quantos? 600? Por aí, né? E você faz isso de um dia para o outro. Tá? Nesse caso, foi de um dia para o outro. E a coroa instalada. Então, a gente tem uma coisa que até pouco tempo atrás era muito difícil para trabalhar no posterior. A gente tem uma linha de cimentação a nível gengival, se você quiser, ou meio milímetro subgengival. Você controla isso. Caracterização oclusal. E aqui, mostrando o mesmo caso um ano depois, um controle. Então, a gente vê que a saúde e a estabilidade dos tecidos ela é excelente. Tá? Então, para quem trabalha com periodontia, eu acho que trabalhar com um sistema desse é o que tem de melhor e é o que a gente vai ficar satisfeito. E aqui mais uma possibilidade de trabalho do sistema CEREC. O nosso colega Bruno Matias de Santos, ele trabalha diariamente, praticamente, com essa metodologia. Ele faz as guias cirúrgicas dele com o sistema CEREC. Então vamos ver como é que isso funciona. Ele faz um molde, em cima desse molde ele usa uma resina termoplástica e ele encaixa dentro dessa resina termoplástica, mais ou menos onde ele quer os implantes, duas guias tomográficas. O paciente faz a tomografia com essas guias. Nesse meio tempo ele já escaneou a boca do paciente, ele já fez o projeto de onde ele quer os dentes, as coroas desse paciente, e esses dois projetos são sobrepostos no sistema. Ou seja, na mesma tela você vai ver a tomografia, aqui em cima, à direita, você vai ver a tomografia, o escaneamento da boca e os dentes,
como eles vão ficar lá na frente. E aí, a partir desse planejamento, você escolhe a posição dos implantes. É o que a gente chama de planejamento reverso, né? Só que é feito tudo virtualmente, praticamente. O único passo analógico que você tem que moldar é o modelo de estudo inicial. A partir daí, tudo é feito virtualmente. Ele tem condições de acabar a cirurgia e instalar os provisórios, se for o caso de trabalhar com uma carga imediata. Então, a gente vê que exatamente o que ele planejou é transmitido para a guia, aquela mesma guia tomográfica, ele desencaixa aquela peça que tem os contrastes para a tomografia e encaixa a guia que foi fresada nesse sistema. E aí está pronta a guia. É uma coisa muito simples de se usar. Ou seja, isso aí é mais ou menos o que a gente tem usado. O sistema FEREC ele é muito flexível, então a gente preferiu que cada um do nosso grupo colocasse nessa apresentação o seu ponto de vista da utilização do sistema, porque ele é muito flexível e atende praticamente todos os dentistas hoje em dia. E a gente tem que desmistificar um pouco o que é esse sistema. E esse grupo nosso, ele tem essa missão de desmistificar o sistema CAD/CAM digital. Então, eu queria convidá-los a conhecer o nosso trabalho. E esse ano a gente está iniciando com os nossos cursos. Nos últimos anos, né, a tecnologia se desenvolveu de forma muito grandiosa em todas as áreas. Novos telefones, novos smartphones, computadores. E principalmente na odontologia, ela está acontecendo de diversas formas. Aí começa a vir CAD/CAM, tecnologia 3D, modelos 3D, tomografia. E essa mudança não é comum a todas as pessoas. Nem todo mundo fala essa linguagem digital. É uma revolução também do indivíduo, do cirurgião dentista. Trocar experiências, essas experiências não são somente experiências dentro da odontologia, da revolução digital, mas experiências humanas. Indispensável para um profissional que quer praticar uma odontologia de alto nível. Então é aí que o 3D Dental Team entra para fazer o seu papel. Desmistificar toda essa história digital e trazer isso para uma realidade aplicável no dia a dia clínico de cada cirurgião dentista. E trazer toda a expertise em 3D para a gente desenvolver métodos de atendimento. A incorporação de toda a tecnologia que está à nossa volta no meio de trabalho. Isso é inevitável, né? E é o que acontece. E é o que está acontecendo, não vai parar nunca. A gente consegue recriar a natureza. Isso que é mais impressionante, com grande fidelidade e que muitas vezes o que a mão humana e que o olho humano não conseguiria, e com o auxílio dessa tecnologia você vai conseguir. Muito obrigado, gente. Eu queria convidar quem ainda não conhece o sistema, a gente tem aqui o Túlio, o Adriano, a gente está aqui disponível para brincar aqui com as maquininhas com vocês. Tá bom? Obrigado.